Gigantesco, gigantesco, acabou de acabar Vasco 3, Boa Vista 0, lá em Bacaxá. Vamos comentar desse jogo. Você está no canal Vasco é Nosso. Eu me chamo Diego e estou aqui para deixar você muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco, né? Vamos estar falando dessa partida, vamos falar de reforço que está chegando. Ryan, que realmente foi embora, vai ser anunciado aí após os exames, enfim, tudo isso e muito mais. Então eu peço para você já ir deixando o dedo no like aí que ajuda bastante, se inscreva no canal também, ativa o sininho que ajuda muitíssimo a gente aqui no canal e também comenta e compartilha porque a sua opinião é de muita importância pra gente aqui no canal. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos falar dos reforços, né, que chegaram aí, né? Na verdade, o reforço, né? Marino Enestrosa chegou, né? Falou bem, vocês viram aí alguns shorts no nosso canal aí, ele falando algumas já está falando como jogador do Vasco, foi que o Diniz foi muito importante na sua vida, né? Que ele já está acostumado a vestir camisa de clube grande como o Vasco, né? E que vai tentar ser o Marino que estava atuando lá no Atlético Nacional da Colômbia, vai tentar ser o Marino aqui, né? No Rio de Janeiro, atuando com a camisa do Vasco. Tomara que isso se concretize, né? Porque a gente precisa realmente de que os atacantes, né, não só os atacantes, acho que o time todo no geral, que vem aqui para poder somar realmente e colocar o Vasco num patamar um pouco mais alto, que é o que a gente sempre espera a cada ano, né, que passa, né? Ano passado a gente conseguiu aí chegar numa final de Copa do Brasil, não fomos tão bem no Brasileiro, né, mas também não sofremos, né? Mas enfim, acho que a gente consegue fazer algo melhor aí esse ano com esses reforços que estão chegando. Ele já chegou aí dando entrevista pra galera do BTB Esportes, que, pô, que faz um trabalho muito fera, a rapaziada do BTB Esportes, né, cara? A gente tem que bater pau pra eles aí, porque os caras estão em todas e coloca muito bem aí as notícias aí do Vasco. Raramente os caras erram alguma coisa, quando erra é tentando acertar realmente, não é que nem outros aí que falam por falar e acabam de alguma forma enganando o torcedor, né? Então, assim, a galera do BTB Esporte tá de parabéns aí pelo trabalho que vem realizando, né? Então, assim, falou ele, o Marino Nestroça falou ali com a galera do BTB, né? Já deu ali as suas caras, já falou do Diniz, falou do Vasco, enfim. Vamos esperar para ver se dá certo, né? Ryan está, né, já na Inglaterra, já desembarcou na Inglaterra, vai estar fazendo os exames médicos, né, para ser anunciado pelo time inglês, né? E assim que tiver tudo certo por lá, o Vasco também anuncia por aqui a saída do atleta, né? Eu queria que o Ryan ficasse mais, queria, mas, cara, praticamente impossível, porque, cara, você pega aí uma transferência sendo que o cara leva 45 milhões de euros pro bolso só na transferência, pô, ele resolve a vida financeira dele o resto da vida. Então, assim, se ele jogar aí esse dinheiro, esses 45 milhões de euros aí numa CDB qualquer da vida aí, ele consegue aí 500 mil por mês, cara. Tipo, ou seja, ele vive bem pra cacete aí durante o resto da vida dele inteira, isso sem jogar futebol. Obviamente que ele vai continuar jogando, vai continuar fazendo aí o dinheirinho dele aí também, né, cara? E merecido também, o Ryan mereceu fazer, né, esse trabalho que ele tá fazendo, né, fez um bom trabalho no Vasco, agora tá indo pra Inglaterra, tomara que dê certo, torço muito para que dê tempo pra ele ir pra Copa. Apesar de o Ancelotti ser parelheiro, né, que eu acredito que não vai ter oportunidade para ele, mas que tem alguma coisa tocando no coração do velhinho Ancelotti para que chame o Ryan para a seleção, que eu acho que é um jogador que a gente não tem na seleção brasileira, né? Mas enfim, vamos falar de Vasco agora, galera, que o Vasco venceu o Boa Vista hoje, né? O Vasco venceu o Boa Vista por 3-0, né? Lá em Bacaxá, onde o Vasco fez uma partida honesta, né? A gente viu ali o Vasco com time misto, né? Muito mais reservas do que titulares, mas o Vasco fez uma partida honesta. O Vasco conseguiu fazer com que a galera que tivesse em campo rendesse algo, né? É... Destaque para Pulmão Rodrigues, que foi bem, acabou fazendo 2 gols, né? Andrés Gomes também que foi bem. É... Ian Rojas também foi muito bem, acho que o destaque aí, né? Porque é difícil você tirar um destaque de um cara que acaba fazendo 2 gols na partida, né? Que foi o caso do Paul. Mas se fosse para botar ali numa prateleira ali, eu acho que eu colocaria o Rojas também ali juntamente com o Puma. Fez uma bela partida,
ali o Rojas, né, colombiano também, ele fez uma boa partida e foi interessante, tá? Um cara que conseguiu voltar para marcar, conseguiu colocar o time para andar para frente, marcando para frente, né, caminhando para frente, que é o importante, né? Conseguiu fazer com que o time tivesse um pouco mais de mobilidade, girar um pouco mais fácil a bola, conseguiu pisar um pouco mais na área, conseguiu achar alguns passes ali que normalmente quando o Coutinho não joga, o time não acha. Então, assim, achei bem interessante essa partida do Rojas, né? O Andrés Gomes é aquele que a gente já está acostumado a ver mesmo, o cara que entrega muito pro Vasco. Acho que o Vasco fez um ótimo negócio ter comprado ele, né? Agora torcer para que as coisas caminhem, né, de maneira melhor aí, porque o cara que é um jogador muito bom e pode fazer a diferença pra gente aí nos próximos meses aí também, né? A gente teve o retorno do Adson, que obviamente não tá bem fisicamente, mas é um cara que se a gente conseguir fazer, né, de novo, né, essa ponte entre o Alisson voltando a jogar para que ele não se lesione, acho que pode ser um bom reforço aí também, né? Que já tá, se eu não me engano, acho que essa terceira ou quarta temporada do Adson aqui no Vasco, que não consegue ter uma sequência. Se ele ter uma sequência, ele consegue entregar um pouco mais, né? Então, assim, o Vasco ganha em velocidade, o Vasco ganha em qualidade, o Vasco ganha do meio para frente, né? Ganha em qualidade, ganha em jogadores habilidosos. Eu acho que isso é interessante pra gente também. Quero fazer um destaque também pro Saldívia, que para mim fez uma boa partida honesta também, né? Apesar de não ter passado muita confiança em alguns lances, é um cara que conseguiu é, de alguma forma, como é que eu posso dizer, passar a segurança, né? Assim, em alguns lances, né? Então a gente espera que ele dê certo, né? A zaga hoje foi o Robert Renan e Saldívia. Saldívia entrou dura, tipo, se eu não me engano, que era 45, o cara tava dando carrinho, correndo pra caramba. Então é o que a gente espera, né? O que a gente espera de um jogador que veste a camisa do Vasco, que ele deu sangue. Agora sim, obviamente que a gente está falando de um Vasco e Boa Vista. Não estou desmerecendo a equipe do Boa Vista, mas é diferente de um jogo maior, né? O campeonato brasileiro, ele começa agora quinta-feira pro Vasco, né? Contra o Mirassol lá fora, e começa a Vera, né? É aí que a gente vai começar a ver quem é quem, né? Porque no Campeonato Carioca você pega ainda equipe de menor investimento, de menor intensidade. Isso pode ajudar de alguma forma o jogador a jogar melhor, né? Mas quando o bicho pega mesmo, de verdade mesmo, é quando começam as competições a Vera, né? Que é o quê? Que é o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e, no caso do Vasco desse ano, a Sul-Americana. Então vamos ver daqui para frente como é que vai ser, né? Eu aposto que assim, o Campeonato Carioca é para pegar confiança, para fazer de laboratório mesmo e a gente conseguir fazer isso aí, né? Vitória importante, né? Deixou a gente aí próximo das quartas de finais, né? Acho que a gente tem tudo para poder classificar, tem tudo para poder é, classificar e classificar bem, né? Tem tudo para a gente fazer isso e conseguir chegar nas semifinais e final do Carioca, né? Que é o mínimo que eu espero do Vasco esse ano, né? Final do Carioca, fazer um bom Campeonato Brasileiro, fazer uma boa Copa do Brasil e fazer uma boa Sul-Americana também. Boa Sul-Americana que eu digo é chegar ali semifinal, final. Copa do Brasil, mesma coisa, e o brasileiro, a gente pelo menos ficar entre os oito ali, brigando por uma vaga na Libertadores. É o mínimo que eu espero. Tem muita coisa pra gente arrumar? Tem. A gente não tem um banco de reserva confiável ainda, né? A gente não tem, né? Apesar do Fusar ter ido bem hoje, na minha opinião, também não foi muito acionado, né? Mas quando foi, conseguiu, né, responder. Não estava sendo assim nos outros jogos que ele fez. Isso dificultou um pouco, mas hoje foi bem, né? Enfim, no geral é isso, né? O Vasco fez uma partida honesta, onde a gente esperava realmente que o Vasco vencesse, né? O Vasco venceu e a gente, né, obviamente fica um pouco mais tranquilo e feliz aí durante a semana, né? Para finalizar, é isso, rapaziada, né? Fique atento aí para qualquer momento, tem vídeo novo aqui, tem bastante shorts aí que vocês podem ver aí o dia a dia do Vasco no instantâneo, né? E quinta-feira tem Brasileirão de volta. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, né?
Tenha um ótimo restinho de domingo aí, uma excelente semana para todo mundo. Que Deus nos abençoe e que você consiga chegar nos seus objetivos aí, é o meu desejo para você que assiste os nossos vídeos, para galera que não assiste também, para todo mundo, acho que todo mundo merece ter um espaço aí bacana para todo mundo. Beleza, galera? Tamo junto, que Deus abençoe. Vasco, valeu!